Muita gente me pergunta o que é MD Coats. Eu gostaria de fazer MD Coats, ver que uma amiga fez MD Coats. Então hoje nós vamos desvendar o que é o MD Coats. O MD Coats trata o seu rosto, trata as suas emoções. Muitas vezes você se olha no espelho e não entende direito, se sente um pouco cansada, triste, flácidas. É isso que o MD Coats vai tratar. Essas suas emoções, esses seus desejos, né? Vamos supor, Mabi. A Mabi tem o rosto perfeito, ela é moça, mas normalmente, mesmo assim, com o rosto perfeito, moça, ela tem algumas coisas que ela desejaria mudar ou melhorar. O que você acha? Eu sinto que esse lado eu tenho maior angulação, eu sou mais atraente que desse lado. Eu sinto que esse lado eu tenho um pouco de flacidez. Eu queria ficar um pouco mais simétrica. Então, isso o MD Coats trata. Simetria. Ele, na verdade, ele vai dar simetria para conferir confiança nela, para diminuir o ar de tristeza deste lado. Então, quando você tem ar de tristeza, normalmente é a sua região dos olhos que precisam ser tratadas. Quando você se sente bravo, normalmente é a região da boca que você tem aquela comissura labial, mas que você tem queda dessa região. Porque muitas vezes a Mabi é moça, né? Mas muitas vezes as pessoas vão envelhecendo e vão perdendo massa muscular, vão perdendo massa óssea e o rosto desliza para frente. E isso o MD Coats também trata, não é, Mabi? Sim, a gente melhora a sustentação e a gente, através de pontos específicos, consegue simular o osso e consegue fazer uma miomodulação, que até foi no MD Coats desse ano o que mais foi se falado, a novidade, né? MD Coats quer dizer Medical Doctor Coats. Ele foi aprimorado e por um médico brasileiro e que hoje em dia ele dá aula no mundo inteiro e o MD Coats ficou referência de melhora de sustentação da face, né? O nome dele é Maurício de Maio, eu conheço muito dele, gosto muito dele, é uma pessoa brilhante que determinou que não é nada aleatório. Vamos supor, se eu entrar aqui para fazer um ponto do MD Coats, eu sei aonde é esse ponto, qual é a profundidade desse ponto, qual é a quantidade que eu vou usar, certo? E quantos pontos eu vou fazer. Então não existe nada aleatório, é tudo planejado, é quase que uma equação matemática de planejamento da face. Então hoje em dia não existe, vou fazer isso aqui e vai ficar bom para você. Não, existe o seu desejo, a sua inquietude e aí códigos que vão sustentar isso, que vão sustentar o rosto para trás, que vão angular, melhorar o seu rosto na angulação, que vão melhorar o seu queixo, porque muitas vezes você não sabe, mas você precisa de queixo. Vão melhorar essa região dos olhos, melhorar a olheira, vão sustentar a queda de sobrancelha, levantar a angulação da sobrancelha. Então, cada vez que a gente colocar o ácido hialurônico lá dentro do seu rosto, ele vai ter uma quantidade certa, uma altura certa. Por isso que a Mabi falou sobre miomodulação. Explica mais um pouquinho, Mabi. A miomodulação seria, através de pontos específicos, a gente controlar esse músculo. A gente ou pode estirar o músculo ou pode fazer com que ele se movimente menos. E com isso, trazendo um rejuvenescimento de maneira mais natural e mais harmônica para a face. Isso é muito importante, porque às vezes a gente preenchia o rosto parado. E aí ficava bom o preenchimento. Daí, a hora que você tinha a mímica, mexia, o preenchimento ficava estranho. Então, até isso o MD Coats faz. Ele reestrutura a sua face, ele recoloca as estruturas na posição correta, ele melhora a função muscular, ele estimula a produção de colágeno, muitas vezes, e também melhora a sua mímica facial. E além disso, através do MD Coats e dessa nova função dele, a gente pode muitas vezes colocar pontos onde a toxina botulínica não atinge e agir também na musculatura. Isso é muito interessante e válido no caso do MD Coats e dessas novas técnicas. E tudo isso mostrando que você vai ficar totalmente natural. A aparência natural é a aparência mais importante. É a aparência de que
você vai ficar bem, rejuvenescida, mas de uma maneira elegante, né? Beleza, sem ser caricato, sem ser exagerado. E a sua beleza, cada um com o seu rosto e com a sua individualidade. Mesmo sendo técnicas e códigos médicos, não significa que as pessoas vão ficar com a mesma cara. E sim, que existem pontos específicos para as pessoas e que a gente pode trazer maior naturalidade. E não que é uma receita e que todo mundo vai ficar com uma cara só. É cada um com a sua beleza, com a sua elegância, com a sua individualidade. Isso, todo mundo pode fazer, homens, mulheres, jovens, mais velhos, e cada um com o seu específico, com a sua quantidade específica e com os seus pontos específicos. Isso é o MD Coach.